Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu trago para vocês 7 recursos do WhatsApp que quase ninguém usa no dia a dia. Bom, antes de ir pro vídeo já peço para você deixar o seu like porque está bem interessante esse vídeo. Ative o sino das notificações, se inscreva no canal se você não é inscrito, se você caiu aqui por acaso, e me siga no Instagram, primeiro link da descrição. Bom, a primeira dica é bem simples, saiu aí há pouco tempo, mas poucas pessoas sabem, que é o desbloqueio por digital aqui no WhatsApp. E para você ativar é bem simples, você vai lá nos 3 pontinhos aqui em cima, configurações, vai vir em conta, privacidade, vai descer aqui embaixo e aqui vai ter a opção bloqueio por impressão digital. Você vai clicar, o seu vai estar desativado assim, você ativa, ele vai pedir para você colocar sua digital, lembrando que é só com celulares que tem impressão digital, né? Meio óbvio. Você vai colocar sua digital, ele vai reconhecer, aí você escolhe o período de tempo que a tela vai ser bloqueada. Após 1 minuto, após 30 minutos ou imediatamente. Eu costumo deixar com 30 minutos porque eu sempre estou entrando no WhatsApp, então é chato ficar toda hora colocando a impressão digital. Também tem uma opção aqui embaixo que você pode mostrar ou ocultar o conteúdo das mensagens na notificação. Outra função que quase ninguém usa e que muita gente não sabe é de como você enviar uma imagem para um contato seu sem ela perder a qualidade. Todo mundo sabe que quando você compartilha alguma imagem aqui no WhatsApp, ela perde uma qualidade, ela vem comprimida e usando esse artifício, ela continuará com a mesma qualidade. Não tem nenhum segredo, é uma coisa bem simples, então vamos lá. A gente vai clicar aqui nesse Clips e vai selecionar a opção Documento. Você selecionando, você vai cair na sua pasta de documentos aqui, mas você vem aqui, ó, procurar outros documentos e aí você vai na pasta onde tem alguma imagem sua que você quer enviar. Beleza? Eu vou selecionar essa daqui. Ele vai perguntar se você deseja enviar. Você envia, pronto, enviou, vai cair assim lá no WhatsApp da pessoa, é só a pessoa clicar, vai pedir para abrir com o Google Fotos e aqui está a imagem sem perder nenhuma qualidade. Muito interessante essa função que quase ninguém sabe, quase ninguém usa. Outra função muito interessante é você gerar um link compartilhável, que é entre aspas um atalho para o seu contato no WhatsApp. Para vocês fazerem esse link compartilhável, vocês vão copiar este link aqui que eu vou deixar na descrição. Aqui está copiado já. Vocês vão colar no seu navegador e no final desse código você vai colocar o código de DDD do país, que é 55, no caso aqui no Brasil. Vai colocar o seu DDD de região, o meu aqui é 19, região de Campinas. E vai adicionar o seu número de telefone. Eu vou adicionar aqui. Pronto, adicionei. E aí você clicando no link que você criou, olha a mágica, você já cai no seu contato. No caso, as pessoas que clicar, elas vão cair no seu contato já para mandar mensagens para você diretamente. Outra coisa muito interessante que quase ninguém usa é onde você pode esconder toda a mídia recebida no WhatsApp da galeria. Para vocês ativarem, é só clicar nos 3 pontinhos, configurações. Vocês vão vir aqui em conversa. E aqui em visibilidade de mídia está ativado, então eu quero que mostre na minha galeria. Mas se você não quiser que mostre qualquer mensagem enviada ou vídeo, você desativa essa função e não vai mais aparecer na galeria qualquer imagem que foi enviada no WhatsApp, vídeo, esse tipo de coisa. Só vai estar presente aqui no WhatsApp mesmo, se você quiser acessar. A quinta função é uma função que está bem escondida, que é de como você gastar menos dados móveis do seu aparelho quando você está numa ligação do WhatsApp. Para você ativar ela, 3 pontinhos, configurações, uso de dados e armazenamento. E aqui, ó, baixo uso de dados, reduz o uso de dados na chamada. Isso é bem interessante. O interessante também é que ela já vem ativada por padrão no WhatsApp. Pouca gente sabe porque ela já vem ativada. A sexta função tá mais para um truque do que uma função. É de como você escutar áudios recebidos sem a pessoa saber que você escutou. Mesmo você tirando aquele visto que mostra que você não visualizou, com áudios isso não funciona. E para burlar
esse esquema do WhatsApp é bem simples. A ideia padrão é você criar um grupo e ficar só você nesse grupo, ou um contato que você conhece, para você escutar esses áudios, um número desativado, esse tipo de coisa. E o que você vai fazer? Você vai pegar aquele áudio e encaminhar, sem escutar, é claro, encaminhar para esse contato, para esse grupo que só esteja você, e escutar lá. Fazendo isso, o contato que te enviou esse áudio não vai ver se você escutou ou não esse áudio. É bem simples para você fazer isso, ó. Você vai lá selecionar um áudio, ó. Aqui eu já escutei esse áudio, é só para mostrar para vocês. Vocês vão aqui, ó, encaminhar e seleciona o contato. Se ele selecionou, vai cair desse jeito aqui, é só você escutar e tudo certo. Beleza, galera? E a última, mas não menos importante, a 7ª função é de como você escrever diferente no WhatsApp, usando negrito, itálico, traçado na palavra. E isso é nativo do WhatsApp. Eu vou mostrar aqui o negrito e o itálico, mas vou deixar a lista aí dos outros estilos que você pode escrever sem baixar fonte diferente, esse tipo de coisa. Para você escrever em negrito, você vai selecionar lá o asterístico, escreve o que você quer escrever, né? Teste aqui. E olha aqui, já ficou negrito a letra. Você termina com o asterístico também. Sempre que for assim, você começa com asterístico e termina com asterístico. Não precisa de espaço e a palavra vai ficar em negrito. Isso vale também para o itálico ou qualquer outro. Aqui enviando, olha aí como vocês podem ver, ficou em negrito. Em itálico a mesma coisa, só que aí para você escrever em itálico você vai usar o underline. Aqui, ó, underline, teste e finaliza com underline. Aqui a letrinha já ficou caída, ficou em itálico. E é bem simples, como vocês puderam ver. Você vai escrever aí de uma forma diferente e se diferenciar dos outros. Bom, galera, essas foram as 7 funções que quase ninguém usa no WhatsApp. Várias pessoas sabem, mas essas funções são raramente usadas aqui no Zap Zap, né? Bom, se você gostou do vídeo, deixe seu like, ative o sino das notificações, inscreva-se no canal se você não é inscrito, me siga no Instagram, primeiro link da descrição. E é isso, galera. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!